oi, boa tarde, oi, boa tarde, oi, cheguei. Vamos lá. Cheguei atrasadinha. Tá fazendo coisa. Sempre tem coisa pra fazer, né? A gente faz coisa e tem coisa, Monize, seja muito bem-vinda no Insta. Deixa eu ver quem é que tá comigo no LinkedIn, não consigo ver, na verdade. Vini, que saudade. A gente nunca mata inteiramente, né? Vini é meu grande amigo. Tá comigo pra Curitiba. E a gente curtiu Curitiba juntos, né, Vini? Tá. Tô online em todos os lugares que eu tenho que estar. E vamos bater o nosso papo de hoje? Hoje eu tô cheia de coisinha. Tem coisa e coisa, e a gente faz coisa e tem coisa. E aí eu preciso fazer meu check-in com vocês aqui sobre carreira em TI. E hoje eu vou falar de um assunto que eu já sei que lá no YouTube o pessoal vai gostar. O que fazer quando não for promovido? Além de lidar com a frustração, né? Não ser promovido é uma grande decepção. É uma grande frustração. Porque se tu tá esperando a possibilidade de uma promoção, é porque tu trabalhou mais do que o normal. Tu trabalhou para superar as expectativas da empresa, do líder, entregar bastante para ser promovido. Então dá aquela sensação de que tu correu 42 quilômetros e os últimos 200 metros alguém falou, pode sair daí que tu não vai chegar na linha de chegada. Pode sair aqui pelo lado, sabe? Quem correu maratona vai entender aí. Então, 42.200 quilômetros para chegar nos últimos 200 metros a pessoa dizer, não vai. Então dá uma sensação de frustração gigante não ser promovido. Em qualquer área, né? Mas como a gente está falando em TI, eu vou direcionar um pouco mais para TI, as dicas que a gente tem hoje. Mas acho que a primeira delas é como lidar com essa frustração. E eu vou dizer para vocês que às vezes uma não promoção, ela pode representar um sinal muito claro de que a gente tem que buscar outra oportunidade. Muito bem-vindos, pessoal do LinkedIn. Não vejo vocês, se quiserem dar um oi, eu sempre gosto de ver quem é que tá aí comigo, tá? Eu até já tenho uma opção aqui, fazer networking. Não sei se aqui aparece para mim que estão a Ângela e o Reginaldo. Mas não sei, não vejo vocês, então não sei. Quem quiser me dar um oizinho, tô no LinkedIn em vídeo, no Instagram em vídeo, mariana.gaida. E também esse conteúdo está sendo gravado e em breve disponibilizado no YouTube. Então, para quem está me assistindo no YouTube, sejam muito bem-vindos também, beleza? Vamos para as dicas? Em primeiro lugar, busque feedback honesto e direto. Eu acho que buscar feedback é sempre um negócio importante. Apertar o líder para que ele dê feedback, sabe? Porque às vezes tem pessoas que pensam assim, mas é que eu já tô dando feedback no dia a dia. Sempre que a pessoa faz alguma coisa que tá desalinhada, eu falo com ela e tal. Mas talvez o funcionário não esteja entendendo isso como feedback e esteja entendendo isso só como uma reunião de trabalho. E feedback tem um cunho mais carreira. Fê, seja bem-vindo no Insta. Feedback tem uma coisa mais carreira, uma coisa mais de desenvolvimento, sabe? Só tu corrigir processos de dia a dia não é o suficiente. Então tu pode corrigir processos e dizer assim, faz isso aqui melhor, escreve isso aqui de um jeito diferente, manda esse negócio aqui nesse lugar e não nesse, sabe? Tu pode falar isso. E é totalmente diferente de um feedback que vai ser, olha, eu preciso que tu desenvolva melhor a tua habilidade de organização, de gestão de documentação, de comunicação escrita. Vocês entenderam, gente? Que uma coisa é correção de pequenas tarefas e outra coisa é feedback para desenvolvimento profissional. É muito diferente. Tem um vídeo meu que viralizou no TikTok e continua viralizando. Todo dia eu recebo like nesse vídeo. Que eu digo que eu tô com um cílio gigante, assim, que eu não sei o que eu tinha feito na minha. O que se passou na minha cabeça, que eu botei um cílio que parecia uma aranha no meu olho. E eu dizia assim, 10 perguntas, bem comercial, 10 perguntas que você pode fazer para o seu gestor para pedir feedback, alguma coisa assim.
Então eu vou ver se eu encontro esse vídeo no meu Reels e vou repostar para vocês nos stories e vou postar no LinkedIn também para ver se alcança vocês. Vou repostar no LinkedIn para ver se alcança vocês, tá? Então acho que assim, tem sim que buscar feedback honesto e direto, mais alinhado com esse modelo que eu falei para vocês. É diferente tu corrigir um comportamento do que tu corrigir uma tarefinha, um ponto, uma coisa. Corrigir um comportamento tem muito mais a ver com habilidades, com habilidades, acho que é a melhor palavra. Eu estava pensando em outras, mas acho que habilidade é a melhor palavra. É diferente tu falar, muda a forma que tu escreve o e-mail e corrige a tua comunicação, e desenvolva a tua comunicação escrita. Tá aqui o curso, tá aqui o artigo, tá aqui o... Entendeu? Diferente. Isso é feedback, beleza? Então, se vocês ainda têm esperança que na empresa, mesmo depois de ter feito aí um processo e tal, e não ter chegado no resultado que vocês esperavam, busquem feedback para tentar melhorar ainda mais. Segundo ponto, mostre entregas com impacto, não só tarefas. Cristiano, seja bem-vindo no Instagram. O que tem a ver, gente, entregas com impacto e não só tarefas? Eu vou aterrissar isso na TI, porque é o que a gente está fazendo aqui. É muito diferente tu desenvolver uma nova feature de um software, de uma plataforma, de um aplicativo, e mandar isso para produção, do que tu... normalmente, assim, é uma PR definida pela área de produto, pela área de design de produto. Aí o time de engenharia de software vai lá e executa e manda para produção. E aí documenta, né? E aí é muito diferente tu só executar algo que estava definido em roadmap para tu propor dentro desse time que está fazendo esse desenvolvimento todo um processo bem desenhado de levantamento de requisitos, de estudo de infraestrutura, de DevOps, de desenvolvimento, que depois da etapa de desenvolvimento tenha testes de qualidade, seja a metodologia que for, tá? Mas que tenha algum tipo de teste de qualidade, que tenha uma sprint review, o sprint retrospective, depois, uma retrospectiva da sprint, para dizer o que a gente fez, o que deu errado, o que deu certo, o que foi gargalo. Isso é uma entrega com impacto. E não só dizer, tá pronto, pode mandar para produção. É muito diferente, gente. Porque aí, quando vocês forem desenvolver outra funcionalidade similar a essa, talvez o processo seja completamente diferente do processo anterior, e aí vocês vão ter um impacto muito maior com a entrega ali de uma feature que parece ser um negócio simples, mas que se tiver uma boa governança, e a gente escuta bastante essa palavra na área de TI, que é nada mais do que uma gestão ali do projeto com processos, procedimentos bem estabelecidos e principalmente comunicação, que foi um negócio que eu falei bastante ontem, aí sim vocês vão ter impacto na entrega. O maior sinal de prontidão para uma pessoa ser promovida, para quem quer ser promovido precisa se atentar a isso, é fazer já do jeito que um nível a mais do que tu faria. Vocês já repararam isso? Que existe uma distribuição muito clara entre o júnior, o pleno e o sênior, que é o padrão que a gente usa. O júnior só executa, só faz o que é mandado. Aí manda ele fazer, ele vai lá e executa. Manda fazer, ele vai lá e faz. O pleno, ele executa o que ele é mandado, mas ele já começa a propor melhorias, a sugerir, a recomendar coisas que podem ser melhor nesse processo, a dar opinião sobre o que a gente está usando de tecnologia e tal. O sênior, ele executa, ele propõe melhorias, ele muitas vezes implementa melhorias sem necessidade de grandes etapas de validação, e ele ensina todo mundo nesse processo. Tá claro, gente? O que é a diferença do júnior, pleno e do sênior? Mário, eu sou júnior, eu quero ser pleno.
pois comece a sugerir mudanças, melhorias, coisas diferentes dentro do que tu tá fazendo, que isso vai ser percebido como um comportamento de pleno. Eu sou pleno e quero ser sênior. Comece a ensinar outras pessoas o que tu faz, como que tu faz, por que do jeito que tu faz é melhor do que o jeito que elas fazem. Começa a investir na relação de confiança com o teu gestor, na comunicação persuasiva, para que ele entenda que as recomendações, as sugestões que tu está fazendo vão ser positivas para o produto e para o processo de desenvolvimento do software. Adolfo, seja muito bem-vindo. Pegaram? Boa tarde, Adolfo. Seja bem-vindo. Gente, mais claro que isso, só se eu for aí na casa de vocês, para quem tá no remoto, se eu for na empresa conversar com o chefe de vocês e fazer vocês serem promovidos. Tô sem tempo. Não vai rolar. Tá? Alinhados. Terceiro ponto pra gente encerrar, que eu tô cheia de coisa, eu tô cheia de coisinha hoje pra fazer. Coisinha, mas no final é coisa que dá impacto. Entenda a lógica de carreira na sua empresa. Tempo, entregas, postura. Isso aqui é o paradoxo da comparação. Por que é o paradoxo? Porque o paradoxo é um negócio que eu nem sei qual é a definição de paradoxo. Deixa eu ver que agora eu fiquei com esse pinicando na minha cabeça. Paradoxo. Definição. É uma figura de linguagem que também é chamada de oxímoro. Consiste na expressão de uma ideia contrastante, em que há oposição, além de conter uma contradição, uma incoerência, elementos que se contradizem. Por que Ai, agora que eu vi vocês respondendo, gente, coisa maluca esse LinkedIn. Nelson, de Juiz de Fora, bem-vindo. Yuri, Maiara, Expedito, Débora, Patrick, de Marabá. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Que feliz, uma alegria ter vocês aqui. Muito obrigada por responderem meu olá, meu boa tarde. O que é o paradoxo da comparação? É muito bom a gente se comparar com pessoas que são nossas referências profissionais, excelente, porque daí a gente consegue se basear na trajetória delas para tomar decisões a respeito da nossa carreira. Beta, seja muito bem-vinda. E ao mesmo tempo, é muito ruim a gente se comparar com as outras pessoas, porque normalmente isso nos desequilibra emocionalmente, nos faz nos colocar numa posição inferior e às vezes até limitada ou incapaz de chegar nesse ponto em que as pessoas de referência já chegaram. Que droga, né? Esse é o paradoxo da comparação, que é uma ideia bem contraditória. É bom e é ruim. O que define se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim para vocês? Discernimento, gente. E aí, por que vocês têm que entender a lógica de carreira na empresa de vocês? Por que vocês têm que ter esse discernimento de observar como é que são as coisas na empresa de vocês, para daí vocês entenderem o que é possível? Rony, seja muito bem-vindo. Bom trabalho, Rony. Por que vocês têm que ter esse discernimento? Porque se vocês compararem uma carreira de startup com uma carreira de empresa grande, tradicional, big tech, grande corporação, aí já ferrou. Porque são coisas completamente diferentes. Completamente. A grande empresa de gestão tradicional, ela dá uma experiência de crescimento de carreira, de evolução de carreira. Fernando Antônio, seja bem-vindo. Muito mais a longo prazo, muito mais lenta, sabe? Lenta e longo prazo. Então as pessoas demoram para crescer, para serem promovidas e para ganhar mais dinheiro, mas dificilmente são demitidas, por exemplo. Por isso que a gente fala que grande corporação tem muito mais estabilidade. E aí a gente vê profissionais em grandes corporações com 5, 7, 10, 15, 18, 20 anos de empresa. Mas talvez essas pessoas tenham um salário de um analista. Pode ser um líder numa grande corporação que tem um salário de um analista de startup. Só que daí o que a startup em geral não oferece? Estabilidade. Quem trabalha com startup tem que ter um apetite para risco maior. E aí depende
da startup o resultado do que esse risco vai te trazer. Já vejo teu comentário, Beta. Tem 90% das startups não passam da ideia. São uma excelente ideia, mas não conseguem validar o seu modelo de negócio. Não conseguem clientes que paguem o quanto. Recebi uma ligação. Deixa eu avisar que eu tô em live. Cai meu áudio. Não me liga! Não me liga! Não me liga enquanto eu estou aqui em live. Até me perdi. Gente, perdi a fio da meada completamente. Eu tô de TPM, aí qualquer coisa tá me tirando do sério. O que era, meu Deus, que eu tava falando? Ah, tá, lembrei. A startup precisa validar seu modelo de negócio. 90% das startups não conseguem validar o seu modelo de negócio. E vão pro lixo. São boas ideias que vão pro lixo. O pessoal do Instagram tá me ouvindo ainda? Vocês me avisam, gente? Que me ligaram aqui e aí às vezes já aconteceu e eu fiquei sem áudio depois. Que bosta. Que bosta. Não mexe comigo quando eu tô de TPM. Ai, gente, eu fico insuportável com TPM. Vai qualquer coisinha me tira do sério. Vocês me avisam? Ai, obrigada, Beta. Obrigada. Então 90% das startups não dão certo. E aí o risco é tu investir a tua carreira numa oportunidade de uma empresa que da noite pro dia pode acabar, layoff, rua e acabou. Acabou o sonho. Mas tem uns 10% ali que já validaram o modelo de negócio e que vão crescer. Vão crescer e vão aumentar, que é inclusive o nosso caso da Ancover, né, Beta? Empresa 100% consolidada. Muitos clientes, um time muito consistente. Então, assim, o risco é baixo, né? Aí o risco se assemelha de uma grande corporação, de uma empresa mais tradicional. E a possibilidade de crescimento de carreira é mais rápida mesmo. Maísa, seja muito bem-vinda. Sabe por que é mais rápida? Porque é pouca gente. Então, qualquer trabalho bem feito, não é qualquer trabalho também, né? Um trabalho bem feito, ele aparece muito mais do que se tu tiver numa grande corporação, que tu é só uma peça no tabuleiro. Uma de várias. Vocês viram uma notícia, saiu acho que tem uns 2 anos atrás que eu vi esse negócio, 1 ano e meio, 2 anos atrás, de uma pessoa que morreu na sua mesa e levaram acho que 2, 3 semanas para perceber. Grande corporação, uma empresa americana. Entenderam, gente? Então vocês têm que entender a lógica de carreira na empresa. Quanto tempo que eu posso ser promovido? Qual é o tipo de entrega que eu preciso fazer para aparecer, para expor o meu trabalho de forma positiva e ser promovido? Qual é a postura que é incentivada pela diretoria para as pessoas me perceberem como um profissional que tem um grande potencial e com isso ser promovido? Aqui na Ancover, qual é a postura esperada? Curiosidade intelectual, pessoas que não repassam o problema simplesmente por repassar. Ah, não sei sobre isso, tem que falar com fulano. Eu tipo, olha, eu não sei sobre isso, mas vamos falar com fulano, eu e tu, porque eu já entendi o que tu precisa, e daí talvez eu consiga transmitir, expressar isso melhor pro fulano, e daí a gente vai se ajudar e vai resolver. Essa postura, tá? Postura de colaboração, pessoas que estão sempre abertas, sempre dispostas, sempre buscando melhorar, e interesse genuíno pelo nosso mercado, que é mídia, publicidade, né? Esse é o nosso mercado. E aí, olha, a gente tá batendo 100 pessoas em breve, brevíssimo, já estamos em 97, e posso dizer que, claro, uns mais, uns menos, cada um tem a sua luz, cada um brilha da sua forma, mas a gente tá bem homogêneo nesses pontos que eu trouxe para vocês. Legal, gente, consegui. Acho que eu consegui. Acho que consegui passar o que eu precisava. Acho que peguei uns pontos assim bem
Já deu. Eu sei que eu mexi na cabeça de vocês hoje com essa live. Fechou? O que a gente vai fazer então quando a gente não for promovido? Primeiro avaliar se vale a pena continuar. Ou se de repente é hora de... vamos para outra. Aí sim, buscar feedback honesto e direto, mostrar entregas com impacto, que não sejam só tarefas. E aí falei do Junior Plano e Sênior, ficou chuchu para vocês visualizarem. E entender a lógica de carreira na sua empresa. Tempo, entregas, postura. Só se comparar se for para ser combustível para crescer. Se for para se inferiorizar, se vitimizar, mas o fulano conseguiu e eu não. Não vamos. Não precisa. Tá bom? Fechou, gente. Nos vemos amanhã, tá? Essa semana a gente só não se vê quinta, que eu vou estar no escritório, comendo, bebendo, tomando café, batendo papo com o nosso time de liderança que vai se reunir por lá, um pedacinho do time. Mas amanhã a gente se vê. E amanhã a gente vai falar, o título que o ChatGPT deu para vocês foi Quem Cresce Compartilha. Achei tão legal. E aí, eu vou falar sobre evangelização amanhã, gente. Fundamental esse assunto de amanhã. Voltem, que eu tenho certeza que vai mudar a cabeça de vocês em relação à evangelização, como é que vocês se posicionam, tá? Vou esperar vocês aqui amanhã, 13h. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. Nos vemos amanhã. Obrigada, gente. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã.